Boa tarde a todos, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa disciplina de Fenômenos de Transporte 2, do curso Engenharia Sanitária da Universidade do Estado de Santa Catarina. Essa é a aula 9 da nossa disciplina, que consiste em uma aula de exercícios sobre condução de calor unidimensional em regime permanente. Então, vamos para o primeiro exemplo de aplicação. Uma chapa de ferro com espessura L e condutividade térmica K está sujeita a um fluxo de calor constante e uniforme. Lembrem, fluxo de calor constante. Na superfície, em x igual a zero. Na outra superfície, onde x é igual a L, dissipa-se calor por convecção para um fluido a temperatura infinito, né? A gente já viu que como notação a gente denota T infinito como a temperatura do fluido, com coeficiente de convecção de calor H. Portanto, o problema pede: deduza as expressões para determinar as temperaturas T1 e T2 nas superfícies x igual a zero e x igual a L, respectivamente, considerando o regime estacionário. Calcule as temperaturas T1 e T2 utilizando os dados do problema, né? L igual a 2 centímetros, temperatura infinita, ou seja, temperatura do fluido igual a 50 graus. H, que é o nosso coeficiente convectivo, de 500 watts por metro quadrado grau. K, que é a nossa condutividade térmica, de 20 watts por metro grau. E Q0, que é o nosso fluxo de calor, né, constante e uniforme, como sendo 10 na 5 watts por metro quadrado. Lembrem-se, pessoal, nós temos aqui um fluxo e não uma taxa, beleza? Ou seja, seria a nossa taxa sobre uma área. Então, vamos nos debruçar sobre esse problema, né? A gente tem a nossa expressão da condução de calor, né? A nossa equação geral da condução de calor. E dado, né, que o fluxo de calor é constante e uniforme, né? Q0 é uma constante, o que a gente pode tirar disso? Que necessariamente d dx, dt dx é zero, né? Essa seria aquela parte que a gente deduziu na aula passada da equação geral de calor. Relembrando o que é essa equação geral, pessoal, né? Nós temos o operador laplaciano de T mais QG dividido por K vai ser igual a 1 sobre alfa, derivada parcial de T com o tempo, tá? Como é que a gente chega nisso aqui? Né? A partir do que a gente chega nisso, pessoal? Então, a gente tem algumas considerações feitas, né? A primeira consideração é que o regime é estacionário. O que isso significa? Regime estacionário, nós temos nenhuma propriedade variando com o tempo. Dado isso, a nossa temperatura não varia com o tempo. Então, esse lado da equação acaba por ficando zero, tá? Ainda, pessoal, o problema nos mostra que nós não temos geração de energia, né? Logo, esse termo do QG também se anula, tá? Também tende a zero. O que fica dessa equação, então? Nós ficamos com o operador laplaciano ao quadrado de t, né? Igual a zero. Mas vejam, como é que a gente abre esse operador laplaciano, né? Como é que a gente resolve ele? Como a gente abre ele em um sistema de coordenadas cartesianas. Lembrando, né, o operador laplaciano ele independe do sistema de coordenadas. Mas aqui, como o problema está pedindo para a gente fazer uma dedução para uma parede plana, a gente sabe que o sistema de coordenadas a ser utilizado é o sistema de coordenadas cartesianas. Portanto, o operador laplaciano para coordenadas cartesianas vai ficar a derivada parcial da temperatura ao quadrado dx, dy e dz. Isso aqui vai ser zero. Mas, pessoal, o que a gente tem
do problema, tá? A gente tem que é um problema unidimensional, né? Ou seja, ele só nos mostra que o calor está sendo transferido, né, na espessura L dessa parede. Como é só uma dimensão, o que a gente pode fazer? A gente pode assumir que não existe variação da temperatura nem com Y, nem com Z. Logo, o problema nos trata, então, que nós temos que dt ao quadrado dx ao quadrado é igual a zero. Essa derivada parcial agora a gente pode tomar como uma derivada total, né? E isso aqui, pessoal, é exatamente igual a isso. Ou seja, isso pode ser escrito como igual a zero. Então, chegamos nessa expressão geral, tá? E a partir disso, a gente precisa determinar, né, o perfil de temperatura e calcular quem é T1 e quem é T2, que é isso que o problema está pedindo para a gente resolver. Então, aqui, pessoal, vamos rapidamente fazer um esboço do desenho, né, do que seria essa parede plana, tá? Vamos desenhar com uma espessura um pouco menor, fica mais fácil. Bom, vou trazer para cá. O que seria essa parede plana, tá? Essa parede, então, tem uma espessura L, né? A gente sabe que aqui a gente tem o fluxo de calor que é zero, que é dado pelo problema. E aqui, ele nos diz que nós temos um fluido, né? O problema nos dá uma temperatura infinita, né? Com um coeficiente convectivo. Logo, pessoal, aqui nós temos uma temperatura T1, né? Temperatura da superfície 1, aqui nós temos uma parede. E aqui nós temos a temperatura 2, né? A temperatura da superfície 1, que está em contato com esse fluxo de calor, a temperatura da superfície 2. Só para deixar claro, né, como seria um diagrama, né, representativo deste problema. E agora, pessoal, o que a gente faz? Dado, então, a nossa equação diferencial de segunda ordem, a gente vai resolver ela, tá? A gente vai resolver exatamente como a gente fez na última aula. Então, como é que vai ficar a resolução? A gente vai fazer uma resolução por separação de variáveis primeiro, tá? Então, dt de x vai ser igual a 0 dx. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar os dois lados, fazer a primeira integral. A partir disso, pessoal, resolvendo essa integral, a integral do dx é o próprio x, né? Então, integral de dt dx vai ser o próprio dt dx. Esse lado vai ficar assim. E aqui, o que a gente tem? Integral de zero é sempre uma constante, né? Porque a derivada de uma constante é zero. Logo, essa integral aqui vai ser igual a C1, né? Uma constante qualquer denominada C1. E agora, o que a gente faz? A gente faz uma separação de variáveis novamente para fazer uma nova integração. Agora, nós temos uma integração de dt e uma integração de C1 dx. Como é que isso fica? Como é que isso é resolvido, então, pessoal? A integral de dt vai ser o nosso próprio t, né? E a integral de C1 dx vai ser igual a C1x mais uma outra constante de integração, né? Sempre uma integral gera uma constante. Logo, pessoal, essa vai ser a nossa equação geral, tá? De como a temperatura se comporta. Bom, a temperatura, quando a gente faz o equacionamento geral, né, do balanço para a condução de calor, a gente tem que a temperatura ela é uma função tanto da posição quanto do tempo. Como a gente assumiu que a temperatura ela independe do tempo, ou seja, nós estamos num regime permanente de trabalho e que esse regime também é unidimensional, ou seja, existe uma diferença de temperatura apenas na direção x, ou seja, na direção L, a nossa temperatura passa a ser uma função apenas de x. Então, essa equação aqui também pode ser escrita como
C1 de x mais C2, né? Onde a gente coloca em evidência que a temperatura é uma função de x. Bom, agora o que a gente vai fazer a partir do que a gente tem, né, do nosso desenho, do nosso diagrama esquemático? Bom, pessoal, agora o que a gente quer é determinar as condições de contorno. Por que a gente precisa das condições de contorno? Nós precisamos de condições de contorno justamente para conseguir resolver, né, essa equação com propriedades intrínsecas do que o problema está pedindo, e assim determinar o perfil de temperatura nessa parede. Então, quais seriam as nossas condições de contorno? Quais seriam elas, pessoal? Quando nós temos x igual a zero, ou seja, aqui nós temos x igual a zero e aqui nós temos x igual a L. E aqui nós temos a direção x, né, pessoal? Quando nós temos x igual a zero, nós temos que a temperatura, né, em x igual a zero, vai ser igual a T1. Vocês concordam comigo? Sim, né? Quando x é zero, nós temos a temperatura da superfície T1. Quando nós temos x igual a L, que seria o total da espessura da placa, a gente tem que a temperatura em L vai ser igual a T2, né? Que vai ser essa temperatura aqui. Quando nós temos a espessura total, a gente tem a temperatura da outra superfície da placa. E agora, pessoal, a gente vai adequar essas condições de contorno aqui para achar quem são as constantes de integração desse equacionamento. Bom, então, aplicando as condições de contorno, né, que eu vou chamar de CC, T em 0 vai ser igual a T1, e aí você substitui onde tem x por 0, né? Isso vai ser igual a C1 vezes 0 mais C2. O que a gente tem aqui? Que o nosso T1 vai ser igual a C2. Bom, e agora, aplicando a segunda condição de contorno, pessoal, a gente tem que T em L é igual a T2. Aplicando na nossa equação geral, a gente tem que isso aqui é igual a C2 vezes L. Opa, aqui nós temos C1, né, pessoal? C1 vezes L mais C2. Mas C2 é igual a T1, né? Então, a gente substitui C1 vezes L mais T1. Então, quem é que vai ficar o nosso C1? Como é que ele vai ser representado? C1 vai ser T2 menos T1 dividido por L. Beleza, agora nós temos expressões tanto para o C1, para o C2, quanto para o C1. Fechado? Por que são constantes? Porque tanto as temperaturas quanto a espessura é constante. Portanto, isso é constante, né? Considera-se, então, que isso são constantes de integração. Bom, pessoal, e agora como é que a gente vai reescrever essa equação aqui, que a gente conseguiu deduzir, né, a partir das considerações feitas para a nossa equação geral da condução de calor? Como é que a gente vai substituir isso? A gente vai substituir C1 e C2. Logo, pessoal, nós vamos ter que T de x vai ser igual a T2 menos T1 sobre L vezes x mais C2. C2 é T1, né? Pessoal, essa aqui será a nossa expressão do perfil de temperatura para uma parede plana de espessura L. Por que a gente precisa disso? Porque a gente sabe que a condução de calor em X, ela é dada pela lei de Fourier, né? Essa aqui é a lei de Fourier, que vai nos mostrar como é que acontece uma taxa de calor por condução, tá? O que tem nessa equação aqui que relacionaria o perfil de temperatura?
que vocês acham? É a nossa dt de x, né? Ou seja, para a gente aplicar as condições de uma parede plana dentro da equação de Fourier, a gente necessariamente precisa saber como que a temperatura se comporta em uma parede plana. Como é que a temperatura se comporta? Através do nosso equacionamento para o perfil de temperatura. Bom, tendo o perfil de temperatura e sabendo que para a gente aplicar esse perfil na temperatura na equação geral de Fourier, a gente precisa fazer uma derivada, a gente vai determinar quem é a derivada aqui, né? A partir, então, da derivação dessa equação aqui em x. Bom, então vamos fazer essa derivada. dt de x vai ser quem? Então, aqui nós temos uma constante vezes o x, né? A constante sai para fora. Derivada de x vai ser 1, né? E derivada de uma constante sozinha é o quê? É 0, né? Logo, a nossa dt de x vai ser T2 menos T1 sobre L. Bom, pessoal, agora a gente já tem uma expressão para a derivada da temperatura em relação a x para colocar aqui dentro da equação de Fourier. Logo, aplicando né? Aplicando o que a gente já tem, a gente tem que esta aqui é a equação da condução de calor para uma parede plana de espessura L, tá? Então, essa é a dedução que o problema nos pede para fazer. Bom, pessoal, e agora a gente tem a equação e o problema nos pede para calcular quem são essas temperaturas da superfície, né? Os dados do problema são a temperatura do fluido, que permeia, que está do lado dessa superfície, a espessura L da parede em X, né? O que mais ele nos dá? Os coeficientes convectivos e condutivos. E a partir disso ele pede para a gente calcular as temperaturas. Bom, pessoal, como é que a gente faz o cálculo dessas temperaturas? A forma mais fácil é desenhar essa figura aqui como um circuito térmico, né? E como é que a gente vai fazer esse desenho do circuito térmico, né? Como eu já mostrei para vocês na última aula. Então, aqui nós temos a temperatura T1. Aqui a gente representa pela resistência, né? Aqui nós temos a temperatura T2. Aqui nós temos outra resistência. E aqui nós temos a temperatura infinito, tá? Aqui, entre T1 e T2, nós temos condução. E entre T2 e T infinito, nós temos convecção. Tá? Bom, pessoal, como é que a gente vai escrever as resistências nesse caso, tá? Lembrando que aqui, né, a gente ainda tem o fluxo de calor dado pelo problema, tá? Que é o nosso Q0. Como é que se escrevem as resistências nesse caso? A resistência à condução para uma parede plana vindo daquela equação que a gente acabou de deduzir, a resistência ela vai ser dada por L dividido por K vezes a área. E a resistência à convecção para uma parede plana vai ser dada por 1 dividido por H vezes a área. Bom, pessoal, como é que a gente vai reescrever esse circuito em termos, então, de igualdades, né? Para a gente conseguir resolver quem são essas temperaturas. Bom, vamos escrever esse circuito aqui no final. Então, do circuito térmico, nós vamos ter que
Q0, né? A gente vai ter uma série de igualdades para colocar aqui. Vai ser igual a T2 menos T1, dividido por L sobre área vezes K. A gente sabe que a representação, então, da nossa taxa de calor, ela é dada pelas diferenças da temperatura dividido pela resistência, né? Então, aqui, essa primeira parte seria a nossa condução, né? Do circuito seria esta parte aqui, tá? Entre T1 e T2. Bom, isso aqui é igual a T2 menos T infinito dividido por 1 sobre HA. Isso aqui também pode ser dada pela diferença global de temperatura pelas somas das resistências, né? Que seria T1 menos T infinito dividido por L, A vezes K, mais 1 sobre H vezes A. Beleza? Bom, pessoal, e agora, tá? A gente tem alguns dados, mas a gente tem que pensar que o problema nos dá um fluxo. Então, vamos aos dados do problema. Eu vou escrever eles aqui que fica mais fácil. Então, o L vai ser igual a 2 centímetros, né? 0,02 metros. T infinito é dado como sendo 50 graus. O que mais nós temos aqui? Nós temos que o K, ele é igual a 20 watts por metro grau. E o H, que é nosso coeficiente convectivo, é igual a 500 watts por metro quadrado grau. Por fim, o problema nos dá que Q0 é igual a 10 na 5 watts por metro quadrado. Ou seja, nós temos um fluxo, né? Bom, pessoal, eu gosto de enumerar as equações para a gente saber o que igualar, dependendo do que o problema nos pede. Quais equações utilizar, tá? Sendo então, nós temos 4 equações diferentes aqui, que a gente pode igualar uma a outra para conseguir calcular o que o problema nos pede. Bom, o que ele nos pede? Ele nos pede T1 e T2, né? O que a gente tem de dados? A gente tem L, a gente tem K, a gente tem H e a gente tem essa temperatura. Então, se a gente e a gente tem o valor do Q0. Se a gente igualar 1 e 4, a gente consegue achar a temperatura 1. Então, vamos lá. Igualando 1 e 4. O que a gente tem a partir disso? Bom, Q0 vai ser igual a T2 T infinito. Não, peraí. Mas, pessoal, o dado é de fluxo e não de taxa, como está escrito aqui. O que eu preciso fazer, então, se eu tenho um dado de fluxo aqui? Seria a mesma coisa que eu ter Q0 sobre A, né? Vocês concordam comigo? Então, se eu dividir tudo isso aqui pela área, eu vou ter Q0 sobre A igual a T1 menos T infinito, dividido por L sobre K,
mais 1 sobre H. Vocês concordam comigo? Se a gente dividir tudo isso, né, aqui a gente vai ter 1 sobre A, que vai cortar A e A. Beleza? E esse valor aqui a gente tem, tá? Esse valor a gente tem, que é igual a 10 na 5 watts por metro quadrado. T1 a gente não tem, mas a gente tem quem é T infinito, que é 50 graus. E aí também a gente tem que L vai ser igual a 0,02, dividido por K, que é 20, mais 1 sobre 500. Bom, pessoal, resolvendo, aqui nós vamos ter que T1 vai ser igual a 350 graus. E agora, pessoal, para nós acharmos T2, que a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar essa equação aqui, né? Igualando 1 e 3. Então, igualando 1 e 3, novamente a gente vai escrever Q0 sobre área, né? Isso aqui vai ser igual a T2 menos T infinito, dividindo sobre 1 sobre H. Então, aqui nós temos 10 na 5. Isso vai ser igual a T2, que nós não sabemos quem é. T2, a partir desse cálculo, vai dar 250 graus. Então, nós temos esse problema completamente resolvido, né? Resolvido em termos de equacionamento, que é o que ele pede primeiro, e depois determinar as temperaturas da superfície. Então, temos que T1 e T2 foram determinadas a partir da elaboração do circuito térmico. Lembrando, pessoal, essas resistências só podem ser escritas assim para o caso de uma parede plana. Quando nós não temos mais parede, nós temos outra estrutura, como um cilindro, por exemplo, aí a gente tem que escrever todo o nosso equacionamento nas coordenadas cilíndricas e a resistência muda um pouquinho, conforme eu mostrei para vocês na última aula. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso exemplo 2. Então, o que é o nosso exemplo 2? Uma parede de forno é constituída de duas camadas. A camada A é feita de um tijolo de 0,20 metros e é um tijolo refratário, tá? Condutividade térmica igual a 1,2 kcal por hora metro grau. E a camada B é feita de um tijolo isolante dK igual a 0,15 kcal hora metro grau. Vou colocar esse exemplo 3 um pouco para cá e a gente já vai começar a desenhar. A temperatura dentro do forno é de 1.700 graus e o coeficiente de transferência de calor na parede interna, H1, é de 58 kcal por metro quadrado hora grau. A temperatura ambiente é de 27 graus e o coeficiente de transferência de calor na parede externa, ou seja, que seria a parede isolante, né, pessoal, é de 10 kcal por metro quadrado hora grau. Desprezando a resistência térmica nas juntas de argamassa, ou seja, a argamassa não vai ter uma resistência térmica, vai permear o calor, né, por essa junta de argamassa sem nenhum impedimento. Estime o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede e as temperaturas na superfície interna e na superfície externa. Então, como é que a gente vai desenhar, pessoal? Esse aqui é um diagrama esquemático de um forno, tá? Como é que a gente poderia representar esse diagrama esquemático? Então, nós temos uma parede composta,
Vocês concordam comigo? Uma parede composta, né? Um lado é mais espesso que o outro. Aqui a gente tem um forno. Dentro desse forno nós temos ar circulando, né? E esse ar, ele está numa temperatura, o ar ou gases, enfim, está numa temperatura bem alta, né? Nós temos um T infinito 1 como sendo 1.700 graus. Bom, pessoal, o tijolo refratário, ele vai ficar em contato com o forno. Por quê? Porque o isolante, necessariamente, é aquele material que vai isolar todas as camadas e vai estar em contato com o ar ambiente. Então, aqui nós temos o ar ambiente. Tá? Então, aqui a gente vai ter o tijolo refratário, que eu vou chamar de R, e aqui a gente vai ter o tijolo isolante, que eu vou chamar de I, beleza? Bom, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que essa distância aqui do tijolo refratário, né? A espessura desse tijolo refratário é de quê? É de 0,20 metros. Então, nós vamos chamar isso de L1 igual a 0,2 metros. E essa distância do tijolo isolante é de 0,13 metros. Bom, agora a gente precisa ver as propriedades intrínsecas de cada tijolo. O que seriam essas propriedades intrínsecas? Seriam os valores de K, né, pessoal? Quem são os Ks para cada tijolo? Bom, o K do tijolo refratário, né, eu vou chamar de K1, vai ser igual a 1,2, né? Foi dado aqui. Não vou colocar a unidade aqui para não ficar muito cheio de informação. E o K do tijolo isolante, ele vai ser 0,15, né? Obviamente, tem uma condutividade térmica menor. Bom, o que mais o nosso problema dá de informação? Aqui nós temos uma temperatura, que eu vou chamar de TS1, e aqui a gente vai ter uma temperatura entre o tijolo refratário e o tijolo isolante, que eu vou chamar de TI, que seria a temperatura intermediária. E aqui, pessoal, eu vou ter uma temperatura de superfície 2. Essa superfície, vejam, ela está em contato com o ar ambiente. O ar ambiente, então, foi dado pelo problema que ele está numa temperatura de... Ele está numa temperatura de 27 graus. Eu vou chamar essa temperatura de T infinito 2, tá? 27 graus. E este ar, ele tem um coeficiente convectivo de 10 quilocaloria por hora metro quadrado grau, enquanto que o forno, que eu vou chamar de H1, tá? Vai ter um coeficiente convectivo de 58, tá? Bom, pessoal, e agora, como é que a gente vai aqui dentro, tá? Nessa temperatura intermediária, a gente teria a junta de argamassa, né? Mas o que o problema nos disse? Que a junta de argamassa, ela não apresenta nenhum impedimento à condução de calor, né? Ela não tem nenhuma resistência térmica. Então, como eu vou transcrever essa figura que eu desenhei a partir dos dados em um circuito térmico, como a gente fez para o último problema. Então, como é que eu vou escrever esse circuito térmico? Aqui eu vou ter a minha T infinito 1. Entre a T infinito 1, ou seja, entre o que está dentro do forno e a superfície 1, que vai ser a TS1, eu vou ter convecção, né? Aqui a gente tem um fluido em contato com uma parede. Logo, a transferência de calor aqui é convectiva. O que eu vou ter aqui de resistência? E esse aqui, pessoal, é o símbolo de uma resistência, né?
Então, a minha resistência será H1 vezes A, 1 sobre H1 vezes A. Bom, da TS1 até a T intermediária, que é a T entre os dois tijolos, eu vou ter uma resistência à condução. Essa resistência à condução vai ser uma função dessa distância aqui, né? Que vai ser o nosso L1, dividido pela condutividade térmica do tijolo refratário, vezes a área. Bom, pessoal, e aqui? Entre a temperatura intermediária e a temperatura da superfície 2, que mecanismo de transferência de calor que eu tenho? Necessariamente, eu vou ter um mecanismo de transferência de calor condutivo. Novamente, né? Aqui nós temos o índice 2. Essa transferência de calor vai ser função dessa espessura do tijolo isolante, né? E também do seu coeficiente convectivo. Bom, a partir daí, a nossa superfície 2, ela vai estar em contato com o quê? Com o ar, né? E o ar, ele vai estar a uma temperatura T infinito 2. E aqui o que a gente tem entre um fluido e uma superfície sólida? Nós novamente temos convecção. Nesse caso, a nossa resistência convectiva vai ser função do nosso coeficiente convectivo do ar, do H2. Bom, temos montado o problema, né? Como é que a gente vai estruturar, então, pessoal? Lembrando que aqui a gente considera que o fluxo de calor está sendo feito na direção x, né? É um fluxo unidimensional. Por essa razão aqui a gente pode colocar, né, um índice x. Bom, pessoal, e agora como é que a gente vai estruturar isso como um equacionamento, né? Da mesma forma que a gente fez para o último problema. Bom, vamos começar então. Eu vou escrever aqui embaixo que vai ficar mais fácil, eu acho. Vamos começar então. A taxa de calor, ela pode ser escrita por a diferença das temperaturas dividido pela resistência, né? Então, essa é a nossa primeira diferença de temperatura, primeira equação, né? A gente vai considerar, né, pessoal, que todo o fluxo de calor em cada uma das partes é igual, né? O fluxo de calor convectivo é igual ao fluxo de calor condutivo entre as paredes, que é igual ao outro fluxo de calor convectivo. Por isso que a gente pode escrever esse equacionamento dessa forma. Bom, agora a diferença é TS1 e TI, né? E agora, pessoal, a gente tem a diferença TI e TS2. Por que a gente está escrevendo nesse sentido o fluxo, pessoal? Porque a gente tem que ter uma interpretação física. Porque aqui a temperatura está mais quente e aqui a temperatura está mais fria. Logo, o fluxo de calor segue esse sentido aqui, do mais quente para o mais frio. Se fosse o contrário, se aqui nós não tivéssemos um forno e sim uma geladeira e o ar ambiente estivesse a uma temperatura maior, o fluxo de calor seria o contrário, né? Então, a gente faria uma diferença de temperatura ao contrário. Então, as diferenças de temperatura sempre vão seguir o fluxo de calor, né? A gente sabe, né, intuitivamente que a temperatura do forno necessariamente é maior que a temperatura TS1, que é maior que TI, que é maior que TS2, que é maior que a temperatura do ar, né? Por isso que a gente vai fazendo essas diferenças. Bom, temperatura intermediária menos TS2, novamente nós temos uma resistência à condução, dada por L2, K2 vezes A.
E aí, pessoal, ainda nós temos a diferença TS2 menos T infinito 2, que vai ser o nosso ar, dividido por 1 sobre o H do ar, que eu chamei de H2, vezes a área. Bom, pessoal, esse é o nosso equacionamento total. Ainda, a gente pode dizer que isso aqui é igual à diferença global de temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura do forno e a temperatura do ar. Né, sobre a resistência total. Quem seria a resistência total? A soma de todas essas resistências. Beleza? Bom, o que ele nos pede? O que ele nos pergunta? Ele fala a temperatura do forno, ou seja, a temperatura do forno vai ser a T-alfa1, fala a temperatura do ar, fala os coeficientes, né? Ele pede para estimar o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede. Opa, metro quadrado? Ele quer saber, na verdade, o fluxo. Isso é que o problema quer saber. Se ele quer saber o fluxo, pessoal, o que acontece? A gente precisa dividir tudo isso aqui pela área, né? Logo, se a gente dividir tudo isso aqui pela área, aí a gente consegue esse fluxo aqui. Bom, pessoal, dividindo tudo isso aqui pela área, a gente vai colocar um QX sobre A e todas essas áreas aqui serão cortadas. Isso é muito bom, ele está pedindo o fluxo de calor e a gente não tem essa área, né? A gente não tem a altura da parede para conseguir calcular a área por onde está acontecendo esse fluxo de calor. Então, é uma forma da gente conseguir simplificar ainda mais a nossa expressão. Então, dividindo pela área, a gente corta todas as áreas aqui e tem um equacionamento em termos de fluxo, tá bom, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer? A gente não tem quem é TS1, quem é T intermediária e quem é TS2. A gente tem apenas os valores de T infinito 1 e T infinito 2. Portanto, pessoal, novamente, dando nome, número às equações, né, às igualdades que nós temos, quem é que a gente vai conseguir usar para calcular 1? A gente necessariamente vai ter que usar a diferença global de temperatura, onde a resistência térmica total vai ser a soma de todas as outras resistências. Portanto, pessoal, como é que vai ficar o nosso equacionamento nesse caso? Nós vamos ter que Qx sobre A vai ser igual a T infinito 1, que é a temperatura do forno, menos T infinito 2, que é a temperatura do ar. E aí as resistências, né? A gente tem que é 1 sobre H1 mais L1 sobre K1 mais L2 sobre K2 mais 1 sobre H2. E aí, pessoal, resolvendo essa equação, colocando todos os valores que a gente tem, colocar os valores sem unidades, tá, pessoal? Mas necessariamente, como os nossos valores de condutividade e de coeficiente convectivo já estão pelo tempo, necessariamente o que a gente consegue aqui vai ser um fluxo, né, pelo tempo. Então, aqui a gente tem a temperatura de 1.700 menos 27 quanto que é o H1? 58, né?
mais L1 vai ser 0,2 metros. Lembrando, pessoal, distância sempre em metros, né? Visto que a gente tem os nossos coeficientes escritos em metro, tanto o convectivo quanto a condutividade térmica, né? Dividido por K1, que é 1,2, mais L2, que é 0,13, dividido por 0,15, mais 1 sobre H2, que vai ser 10. Olha o que a gente pode verificar aqui, que interessante, né? Que a gente pode ver da aula passada, pessoal. A maior temperatura dentro do forno, nós temos um coeficiente convectivo maior, né? Claro que a gente pode ter gases ali dentro que podem aumentar esse coeficiente convectivo. Bom, pessoal, fazendo o cálculo, então, a gente vai ter que o nosso fluxo vai ser igual a 1454,05. E a unidade vai ser quilocaloria por metro quadrado hora. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem resolvido o nosso segundo exemplo.